Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Michele Pontes falando. E o que seria esse tratamento natural? Tratamento natural, em termos do sistema músculo-esquelético do nosso corpo, são movimentos, tá? Os movimentos são a essência do funcionamento do nosso sistema músculo-esquelético. As dores e tensões musculares, que afetam grande parte das pessoas, principalmente com dores nas costas, elas são muito importantes para você tratar com o tratamento natural. Inicialmente é feito exercícios posturais, é reorganizada a postura da pessoa e às vezes ajustado alguma estrutura interna que tenha se deslocado da articulação. Assim, você tem uma liberação dos nervos, dos tendões, dos ligamentos, conferindo um resultado de alívio muscular, alívio de tensão e alívio de dores. Mas é necessário, nesse caso, estudar bem quais são os hábitos que estão promovendo que culmine com aquela dor, aquele travamento, né? Aquela sensação de tensão e muitas vezes fisgada que pode dar na musculatura, tá? O segundo problema são as hérnias de disco, protrusão ou ruptura do disco. Essas estruturas, chamadas discos intervertebrais, são estruturas que sofrem alterações de acordo com as pressões que você coloca neles. O que significa isso? Significa que a pressão ela vai fazer o disco trabalhar, tá? Então, conforme você exerce mais ou menos pressão, mais em um lugar do que em outro, você pode ter ali uma alteração. E aí você pode estar sofrendo com dores intermitentes ou dores até constantes e irradiadas, fruto, né, consequência de um desajuste mecânico das articulações que vão alterar a estrutura do disco com o passar do tempo. Então, o tratamento natural visa reorganizar essa estrutura, devolver a posição, né, em muitos casos deslocada, e ajudar com que o teu corpo faça uma boa cicatriz nessa região machucada. Muitas pessoas que têm hernia de disco também podem sofrer os efeitos da dor ciática. A dor ciática, muitos já conhecem, é aquela que sai da região das costas, podendo se estender lateralmente na perna ou na região posterior até os pés. Tá? Essa dor é uma dor muito profunda na perna, né? Mas também pode gerar alguma sensação externa ali de formigamento, pode dar até perda de força na região das pernas. E o que significa essa dor? Significa que existe algo obstruindo lá em cima na raiz, lá na coluna, que você precisa então tratar. Essa dor ciática, quando a gente encontra um movimento chave que vai tratar exatamente essa dor, é muito notada a sensação de centralização, né? Então a dor ela caminha, ela para de acontecer lá no pé ou então lá no braço, né? A gente não fala de ciático no braço, mas a gente tem nervos que podem irradiar dor ao longo do braço, fruto de problemas cervicais ou na torácica. E a gente vai então observar, à medida em que trata esses problemas, uma centralização da dor, a dor caminha em direção ao ponto inicial de onde ela veio, tá bom? Então esse é o nosso terceiro problema. A artrose ou espondiloartrose também é um problema, nosso quarto problema selecionado para a gente falar. O que vem a ser a artrose? Vem a ser uma alteração na estrutura da superfície articular, gerando uma rugosidade maior nessa área e conferindo um atrito maior na superfície articular. Esse tipo de problema ele se agrava em função de alguns hábitos também, né? Principalmente o sedentarismo ou o excesso, em alguns casos, de uso daquela articulação. Claro que isso não é o único fator, nós também temos o fator genético, fator de alimentação, de outros tipos de doenças, mas
quando você trata naturalmente um problema relacionado à artrose, você tem você tem um retardamento da evolução desse problema. Você estanca o problema, você breca aquela degeneração daquela articulação. E aí você pode também, com o passar do tempo, ter uma recuperação natural do seu organismo em função dos ajustes dessas estruturas e dos ajustes e melhoria dos hábitos que agravam esses problemas.